Jornalismo profissional sério, dinâmico e atuante. Furos de reportagens, matérias especiais. Censura Zero exerce diariamente o papel social do jornalismo construtivista, tornando público o que muitas autoridades tentam esconder, lutando pela qualidade de vida dos cidadãos, na busca por justiça social nesses tempos tão difíceis. Nós incentivamos a liberdade de expressão com responsabilidade e defendemos incondicionalmente a liberdade de imprensa, com coragem, sabedoria, respeito e sempre ao lado da verdade dos fatos. Aqui aperfeiçoamos o nosso trabalho diariamente para disponibilizar informação correta e segura na internet e nas redes sociais. E nossa meta é permanecer nesse caminho. Censura Zero, aqui tem conteúdo. Olá, boa noite. Está começando mais uma live alertando geral a verdade dos fatos aqui para você no nosso canal no YouTube, Censura Zero ES, também na nossa fanpage do Censura Zero e no meu perfil profissional André Oliveira.jornalista1 no Facebook. Estamos nesta quinta-feira, hoje dia 24 de fevereiro de 2022. Satisfação enorme ter você aí do outro lado, nos acompanhando, sempre prestigiando o trabalho de credibilidade aqui do Censura Zero. E hoje, a nossa live, neste horário, excepcionalmente às 9 horas da noite, geralmente às quintas-feiras e às terças fazemos às 18 horas, às 6 da tarde, mas hoje um motivo muito especial, essa super live alertando geral, porque nós temos um assunto inédito a tratar, o conteúdo do relatório final da comissão processante que os 8 vereadores não deixaram ser lidos na Câmara de São Mateus. Além deles votarem a favor do prefeito, contra o impeachment e, inclusive, contrariando a grande maioria da população de São Mateus, também eles impediram que o relatório da comissão processante, um trabalho de 90 dias, fosse lido para conhecimento geral, até mesmo uma infração aos princípios da comunicação pública, já visto que muitas pessoas, eu vi lá que já ultrapassa até 7.000 visualizações no site oficial no YouTube da Câmara Municipal de São Mateus, o arquivo com a sessão extraordinária para julgamento do relatório final da comissão processante, e aí essas pessoas todas e até mesmo a própria Câmara, os arquivos da Câmara, com a sessão extraordinária ficando sem a leitura do relatório. Realmente fazendo história essa Câmara em São Mateus, algo jamais visto no parlamento do nosso município. Tudo isso capitaneado pelo senhor presidente Paulo Fundão, o Paulinho do Camarão VG, que tem abusado e muito, principalmente com relação à comunicação pública, tem falhado tremendamente. Haja vista que, em 90 dias, 2 matérias apenas foram divulgadas pela estrutura da Secretaria Municipal de Comunicação sobre a comissão processante. E a segunda, exatamente porque nós denunciamos esse fato quando demos uma resposta à altura, em vídeo, a uma fala covarde, vil, uma fala com acusações descabidas, feita pelo senhor prefeito municipal Daniel Santana, Daniel da Açaí, quando ele esteve no dia 10 de fevereiro fazendo seu depoimento na comissão processante. E aí depois é que saiu a segunda matéria. Mas isso nós já falamos bastante aqui no nosso Censura Zero e também nas nossas lives alertando geral. Hoje o assunto é o relatório. E, gente, nós vamos mostrar de uma forma até mesmo bem didática para você compreender, porque o presidente Paulo Fundão, ele havia ordenado à secretária Ciete Cerqueira para que fizesse a leitura do relatório. E depois, ela ali junto com o procurador,
afirmando que seria extenso, cerca de 400 laudas. Então, ela fez ali alguma insinuação quanto à dificuldade, e aí o Paulo Fundão, ele colocou em prática a manobra dele. Primeiro, querendo que o vereador Pia, por insistência do próprio Pia para que fosse lido o relatório, o Pia que lesse, quando, na verdade, ali a condução dos trabalhos estava sendo feita pela mesa diretora, então a primeira secretária da mesa diretora é quem deveria fazer a leitura desse relatório conforme manda o regimento interno. E ele queria constranger também o vereador Pia, porque ali estava o prefeito, ali estavam os procuradores do prefeito, o gabinete do ódio, que são aquelas pessoas contratadas pelo prefeito para achincalhar as autoridades e para também fazer baderna na sessão, estavam todos ali, né? E sabendo até das dificuldades de leitura do relator, ele queria ali constranger o relator Pia, essa é a verdade. E depois, como ninguém se apresentou para fazer a leitura do relatório de forma espontânea, o que nós também aqui destacamos, 11 vereadores são pagos para isso, foram eleitos pelo povo, e nenhum deles se dedicou a fazer isso. Principalmente os 8 não tiveram interesse nenhum, e principalmente a secretária Ciete Cerqueira. Que papelão, professora, que papelão chegar depois de ser aposentada, tendo a segunda maior votação do município, era até bem pouco tempo a única representante do sexo feminino na Câmara Municipal, mas falhou terrivelmente ao não se dispor a ler o relatório, que nós aqui vamos ler. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar na íntegra a leitura desse relatório para conhecimento da comunidade de São Mateus, da população mateense, tá? Mas nós vamos exibir alguns vídeos antes para a gente ter um entendimento didático aqui desse processo também da comissão do impeachment na Câmara. Eu quero alertar as pessoas que a gente não vai poder interagir aqui muito, porque eu vou ter que ter muita atenção, são 40 laudas, nós trabalhamos aqui na produção até de maneira a ler direto do arquivo PDF, para que você tenha conhecimento mesmo de que é o arquivo original, nós não estamos aqui inventando nada, e vai ser muito importante a sua presença aí do outro lado, ainda que seja cansativo, mas o nosso arquivo aqui da live vai ficar tanto no nosso canal, para documentar essa leitura e o conteúdo do relatório final do trabalho dos vereadores Carlinhos Simeão, presidente, Gilton Gomes Upia, relator, e Cristiano Balanga, membro. Esses 3 representando em nome do conjunto da Câmara Municipal, 11 vereadores, a apuração, as investigações, a apuração aí no âmbito da comissão processante, gerando este relatório final com 40 laudas. E daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você. Eu gostaria muito que você acompanhasse sempre no Censura Zero as informações com relação a São Mateus e nossa região e o Espírito Santo. Dê uma passadinha lá, censurazero.com.br. Outro site também que eu recomendo para você, o plantãocapixaba.com.br, e tem o blog do andreoliveira.com.br. Esses nós assinamos embaixo, são os veículos de comunicação da Visão Atalaia, Comunicação e Marketing, que traz sempre informações corretas e seguras para você. Então, o tema da nossa live hoje, o Censura Zero, apresentando o relatório final da comissão do impeachment que os 8 vereadores obtiram dos mateenses para agradar o prefeito Daniel da Açaí na sessão de terça-feira, dia 22. Então, hoje, quinta-feira, nós estamos com esse programa especial e apresentando para você esse relatório. Agora, nos ajude. Está passando aí no nosso GC para você conferir. Tem os dados também do Censura Zero. Nós precisamos do seu apoio. Mande pautas para a gente e também mande a sua contribuição para manter o jornalismo independente em São Mateus. Você viu que o prefeito Daniel Santana, o próprio presidente da Câmara, Paulinho do Camarão VG, o líder dele, Cristiano Balanga, outros vereadores, eles não gostam desse trabalho que a gente faz de divulgar a verdade dos fatos para você. E por isso mesmo, eles partem para acusações totalmente descabidas,
Nós já estamos tomando também as providências na justiça para que eles venham responder criminalmente por isso que eles têm feito, especialmente o presidente da Câmara e o prefeito. O presidente da Câmara, inclusive, disponibilizando material de uso restrito, documentos de uso restrito lá da Câmara Municipal para o gabinete do ódio nos atacar, essa milícia digital que tem em São Mateus. Mas nada disso nos atinge. Agora eles têm que responder na justiça por esses crimes que têm ajudado a serem cometidos em São Mateus. Eles cometendo crimes no âmbito da esfera até mesmo pública, e não deveriam fazer isso, e ajudando outras pessoas também no cometimento de crimes de calúnia, difamação e injúria, o que é lamentável em se tratando de um chefe do poder executivo e também do responsável pelo poder legislativo na nossa cidade. Mas vamos começar aqui com um vídeo que é interessante. O autor dessa denúncia foi um cidadão, Eliano Ribeiro, o Léo Ribeiro, que ele vendo a situação em São Mateus se encontrava, principalmente depois da deflagração da Operação Minúcios, que foi a maior operação já realizada no âmbito da gestão municipal e estadual, a gestão pública, tanto nas duas esferas em todo o Brasil, 85 agentes participando, sem contar também a equipe de apoio da CGU, do Ministério Público Federal, só agentes da Polícia Federal, 85, para cumprimento de 7 mandados de prisão temporária, inclusive do prefeito, e 25 mandados de busca e apreensão, inclusive a casa do prefeito e as empresas dele, laranjas, segundo a operação da Polícia Federal. Então, não houve na história do Brasil uma operação no âmbito da gestão municipal, principalmente com o gestor no poder maior que essa. Já está na história, já está no Guinness. E o Léo Ribeiro, ele apresentou essa denúncia, assim como é prerrogativa lá da Constituição, e principalmente com o respaldo do Decreto-Lei 2001/1967, ele fez o protocolo desse requerimento na Câmara, que foi aceito por 8-2 na ocasião, já que o presidente ele não vota nesse tipo de votação, com maioria simples, e a denúncia foi acatada, gerando o processo do impeachment. E ali, durante 90 dias, houve a apuração dos fatos e a denúncia foi julgada procedente, inclusive com um relatório final pela cassação do prefeito Daniel da Açaí por infrações político-administrativas. Aí depois, sim, a votação do relatório, no âmbito ali político da Câmara, é que teve o entendimento desses 8 parlamentares de livrarem o prefeito da perda do mandato. Mas é outra história. Agora, ficou provado realmente que Eliano Ribeiro, Léo Ribeiro, tinha razão ao apresentar esse requerimento que se transformou no processo contra o prefeito Daniel Santana. E ele esteve também, durante os trabalhos da comissão, participando, e nós registramos. Mas vamos aqui recapitular, antes da leitura do relatório, a participação do Eliano Ribeiro, Léo Ribeiro, na comissão processante. De São Mateus, a maior operação já vista em território nacional contra um gestor público, por desvio de verba pública, verba de merenda, verba de cesta básica. E eu fiquei sabendo dessa operação por volta das 5h30 da manhã, porque tinha uma grande movimentação de policiais federais no centro da cidade. E rapidamente eu liguei para um outro jornalista para informar para ele, mas assim que eu liguei ele já estava lá. E começamos a acompanhar os fatos, correto? Ficamos sabendo que a operação era contra o prefeito Daniel Santana Barbosa. Queria deixar bem claro aqui que eu, Eliano Ribeiro, jornalista, não tenho nada contra o prefeito, a pessoa do prefeito, e sim, os desvios desmantelados que vêm acontecendo na cidade desde o ano de 2017, noticiados por mim e pelo jornalista André Oliveira. E nós ficamos sabendo dessa operação e viemos acompanhando o dia inteiro em toda a mídia estadual, municipal, estadual e federal. E ficamos chocados com a situação em que o prefeito foi denunciado pela Polícia Federal. O primeiro gestor público, o primeiro prefeito a sair preso dentro de uma viatura da Polícia Federal. Correto?
E, a meu ver, eu fiquei aguardando uma decisão de algum vereador da casa ser provocado o impeachment do prefeito, já que existem provas robustas, incontestáveis, igual disse agora há pouco o delegado Dr. Patrick Caselli. Diante o fato de não se ter sido provocado o pedido de impeachment, eu, Eliano Ribeiro, mateense, eleitor, devidamente qualificado na inicial aí do pedido de impeachment, resolvi entrar com pedido de impeachment contra o prefeito Daniel Santana, por achar que era um papel meu como morador, como eleitor, entendeu? E foi o que foi feito, entendeu? Foi dada entrada no dia 26 de outubro, no pedido de impeachment do prefeito Daniel Santana Barbosa. Eu queria deixar bem claro, né, que, infelizmente, a gente vem sofrendo os ataques, mas eu não posso deixar de dizer aqui que o pedido de impeachment é legítimo, pode contestar, pode ser contestado, o pedido de impeachment é legítimo, com provas da Polícia Federal, provas robustas, incontestáveis, e eu espero que essa comissão, mediante a presidência do senhor Carlinhos Simeão, o Gilton Gomes, o Pia, e até pedir para o vereador Cristiano Balanga, aí, que nunca tivemos assim, uma conversa mais assim, a sós e tal, que se declinem sobre esse processo e dê uma resposta para a população mateense. Porque se hoje eu estou aqui porque eu vi que a população mateense precisa de uma resposta. E vocês podem dar a resposta que a população mateense está querendo. Vocês são as pessoas que estão aptas a julgar todas as irregularidades que foram detectadas pela Polícia Federal na maior operação já desencadeada na cidade de São Mateus, que levou para a cadeia o principal, o prefeito da cidade, que felizmente ou infelizmente ficou preso 10 dias e saiu, né, reassumiu aí de novo a prefeitura e se tornou aquela lambança de novo. Entendeu? Não estou aqui para julgar, não estou aqui para criticar, quero só redobrar o pedido para vocês da Comissão Parlamentar de Inquérito para que faça o que o doutor Patrick Caselli falou, leia o inquérito, veja o inquérito direito e dê uma resposta para a sociedade mateense que clama por justiça na cidade de São Mateus. Isso é tudo que eu tenho para falar, a declarar. Está aí, portanto, a participação do Léo Ribeiro na comissão processante, quando ele esteve lá como o denunciante. E agora nós vamos ouvir o denunciado, o prefeito Daniel Santana, o Daniel da Açaí, mas já no dia da sessão do julgamento, na terça-feira passada, dia 22, ele, inclusive, ao invés de se explicar e explicar à comunidade de São Mateus esses pontos que levaram, inclusive, à prisão dele, levaram ao afastamento dele por 90 dias, também a recusa de 4 recursos que ele entrou na justiça, e ele está no mandato de volta, no mandato de prefeito, devido a uma liminar, a um habeas corpus impetrado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, a STJ, no recesso do Judiciário, inclusive que está em vias agora de ser julgado o parecer do Ministério Público Federal, que pede a reconsideração dessa liminar. Mas vamos ver, porque ele fez pesadas ameaças ao presidente do inquérito, que é o delegado federal Marcos Patrick Caselli, aqui de São Mateus, que é o chefe da Delegacia da Polícia Federal de São Mateus, inclusive citando familiares, e que é algo realmente muito grave, principalmente ali no âmbito da sessão na qual ele era o denunciado e ele deveria se defender, e principalmente porque o fez dentro de um poder legislativo, a Câmara Municipal de São Mateus. Mas vamos ouvir o prefeito Daniel Santana e o que ele falou, os ataques que ele fez inconformado com esse indiciamento, porque temos que lembrar aqui, depois desse período todo, em dezembro foi fechado o inquérito, 18 pessoas foram indiciadas, e entre elas o prefeito, e que é considerado, abre aspas, o chefe
de uma organização criminosa que se apoderou da Prefeitura de São Mateus, fecha aspas. E ele foi indiciado no inquérito da Polícia Federal por fraudes em licitações, organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Portanto, ele não tem apenas uma participação, né? Ele é o principal no organograma dessa organização criminosa e que tem, como já dissemos, 18 pessoas, sendo ele o cabeça. Mas vamos ver o que ele falou quando ele teve a oportunidade lá na sessão de julgamentos na Câmara Municipal de São Mateus para fazer a sua defesa. Que o delegado Patrick falou que tem laranja. A Polícia Federal é um órgão de respeito no Estado, no Brasil e fora do Brasil. Né? Ele falou que tem laranja. Segundo você, ele falou que tem laranja. Se tem uma laranja podre na Polícia Federal, é o doutor Patrick. Que tem que ser visto isso aí, porque eu não aceito essas coisas que eles estão falando de mim. Porque eu não aceito. Ele é delegado, eu sou prefeito. Ele não está acima da lei. E eu vou provar isso. Eu vou provar isso. Né? Se for para falar o que o pessoal comenta, ele tem um parente que está foragido por estupro. Ele tem uma tia, sobrinho e primos que venderam diploma falsos. Cadê que essas coisas aparecem? Né, Pia? Você disse que você é uma pessoa séria, você teria que ver isso. Isso aí é problema do delegado, você tem que falar para ele. Eu estou falando para ele e para você que puxou e falou que ele falou que tinha laranja. Você que colocou o nome do delegado Patrick aqui dentro. Então, se o delegado, ele não teme, ele faz igual a mim. Eu vou levar para a Corregedoria da Polícia Federal e desafio vocês, Pia, né? Vocês. Pega a gestão de Amadeu Boroto, abre uma CPI e abre uma CPI da minha e coloca todas as contas para ser analisada. Não por um delegado que está sendo conivente com essa situação. A Polícia Federal tem várias pessoas, vários delegados muito sérios que foram contra essa atitude. Como um delegado pode vir prestar um depoimento como testemunha de acusação? Isso não existe. Com certeza, falaram que a mulher dele é servidora, ela assinou vários contratos, dando parecer. Isso vai aparecer tudo na Corregedoria, nós vamos buscar. Não adianta tentar intimidar, que ninguém me intimida. Eu vou fazer um dossiê, vou levar no Ministério da Justiça, TRF2, vou fazer onde eu tiver, mas eu vou provar. Porque a Polícia Federal chegou 6 horas lá em casa, não deixou o advogado vir, me pressionaram, me perguntaram se tinha dinheiro, eu falei, é claro que tem, fui lá e peguei dinheiro. Pediu a senha do meu celular, eu dei. Agora, eles fizeram uma coisa que o delegado não devia fazer isso. Ele pegou minha filha, botou uma policial, levou no quarto e perguntou onde estava a droga que ela guardava. Ela nunca bebeu na vida, quanto mais da droga. Isso, delegado Patrick, o senhor foi um covarde de fazer isso com uma pessoa, uma estudante, que ela fez mestrado e está fazendo doutorado. Ela não teve sequer direito de chamar uma OAB para poder defender ela. Fizeram o que quiseram, na hora que quiseram, fizeram do jeito que eles quiseram. Mas na justiça, delegado Patrick não está acima da lei. Eu tenho certeza que a Polícia Federal vai sim olhar o que está acontecendo em São Mateus. Isso não vai ficar desse jeito. Por quê? A minha vida foi devastada. Devaste a dele. Agora eu vou muito longe, não. Aqui, ó. O seu Gélio Boroto vendeu uma terra de mais ou menos 12 alqueires por 700 mil reais. Né? A metade da suposta terra que foi vendida. Né? Depois, essa terra foi vendida, 3 alqueires, por 300 mil para a Caixa Econômica Federal para fazer o vilagem. Por que essa pessoa pode comprar uma terra, dobro da terra que foi comprada, citada coisa, e não foi sequer investigado? Porque a gestão Amadeu Boroto, que é amigo do delegado, o delegado participava de festa dentro da casa de Amadeu, que tem fotos, né? Que então ele tinha
a segurança da lei do lado dele. Né? Eu não tenho segurança nenhuma, minha segurança é Deus, e eu sei que ele não é acima da lei. O Dr. Patrick não está acima da lei e eu vou provar isso. Essa terra hoje é um loteamento lá no litorâneo, aprovado na época a gestão Amadeu Boroto. Então, uma terra que é um loteamento vendida por 700 mil e 3 alqueires pequenos vendidos por 300 mil. Onde é que está a Polícia Federal para investigar? Aí ele vai falar assim, mas isso não é coisa da Polícia Federal. Mas por quem investigou essa terra? Benefício de alguém. Mas aí eu respondo, é sim. Polícia Federal tem que investigar que foi vendido para construir as casinhas com dinheiro público federal no litorâneo, no local errado, que não tinha infraestrutura nenhuma lá. Então, eu sou prefeito sim da periferia, vou continuar sendo. Se eu sair, né, eu vou voltar, porque eu não baixo a cabeça. Se eu sair hoje, amanhã eu volto, eu vou ser candidato de novo, vou correr atrás e vou ganhar, porque eu sei que a periferia está comigo e eu estou com a periferia para que der e vier. Está aí, portanto, a participação do prefeito Daniel Santana, o Daniel da Açaí, quando ele esteve lá na sessão de julgamento, sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus, para a votação do relatório final da comissão processante, que tinha um parecer para a cassação do prefeito. Isso na terça-feira. Mas 8 vereadores não deixaram que o relatório fosse apresentado à população de São Mateus. Já já nós vamos fazer isso. Já já o relatório na íntegra sendo apresentado aqui na nossa live Alertando Geral no Censura Zero. Mas o prefeito falou aí, inclusive com pesadas críticas à Polícia Federal. E agora eu gostaria de ouvir a Polícia Federal, mas com o seu representante máximo, o superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Coutinho Ricas. Em 3 aspectos, ele resume ali o inquérito e principalmente a fundamentação desse relatório, que é com base na Operação Minúcios, nas investigações da Polícia Federal. Vamos ouvir atentamente aí 3 aspectos. Vamos ao primeiro aspecto aí destacado pelo superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, delegado Eugênio Ricas. Nós temos uma fazenda que foi adquirida pelo investigado Daniel do Açaí, em Linhares. Essa fazenda, há uma estimativa feita pela CGU e uma estimativa de mercado de que essa fazenda valha cerca de 15 milhões de reais. Na declaração dessa fazenda, na declaração de compra e venda dessa fazenda, declarado que essa fazenda foi adquirida pelo Daniel por R$1 milhão, e em depoimento da proprietária da fazenda, que vendeu a fazenda para o investigado Daniel do Açaí, a então proprietária, declara que comprou essa fazenda há 20 anos atrás pelo mesmo R$1 milhão. Então, os senhores que moram aí na região e que conhecem bem a região maravilhosa do nosso estado, a região do norte do estado, uma região extremamente valorizada. É possível que uma fazenda que foi vendida por R$1 milhão há 20 anos atrás permaneça valendo o mesmo R$1 milhão? Isso, ao que tudo indica, também é ocultação de recursos, né? Dinheiro sendo pago em espécie, sem declaração, para que seja realizado a lavagem do dinheiro, a transformação dos ilícitos obtidos de contratos, de negociatas, de fraudes à licitação de forma ilegal e que estão se transformando num patrimônio gigantesco por parte dessa organização. Então, esses são alguns indícios que estão registrados nos autos.
e que eu acho que são os que mais saltam aos olhos para cumprir o meu propósito aqui de trazer alguns esclarecimentos a essa ilustre comissão. Tá aí, portanto, o primeiro aspecto tratado pelo delegado Eugênio Ricas, que é o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. Agora, tem um segundo aspecto também das investigações, importante, que foi detalhado nesse depoimento que ele fez por videoconferência à comissão processante da Câmara de São Mateus. Vamos acompanhar. Durante as buscas, foi encontrado grande recurso em dinheiro vivo na casa do prefeito Daniel do Açaí e nas suas empresas. Esses recursos, ainda que haja alegação de que foram declarados à Receita, não há qualquer lastro para que esses recursos, em espécie, estiver na casa do investigado. E os senhores podem estar se perguntando, né, como é que a gente pode afirmar que Água Açaí, Multishow e Construshow eram administrados pela Laranja, e como é que a gente sabe que a Construshow, que era uma empresa que contratava com o município, também fazia parte disso tudo? Durante as investigações, nós tivemos acesso a e-mails enviados pela Luana que, no meio da confusão e de tão acostumada a mandar e-mails de todas as empresas que ela fazia gestão, ela chegou a mandar e-mails do endereço da Água Açaí, como se estivesse tratando de assuntos da Construshow, uma empresa que tinha contratos com a prefeitura. Sobre esse aspecto, é importante destacar também que a Construshow, ela fez uma transferência de R$200 mil para a empresa Açaí. Os senhores sabem muito bem que a empresa Construshow, o objeto da empresa Construshow é a realização de shows. E nós estamos passando pelo período da maior pandemia, a pandemia mais grave, a crise sanitária mais grave de todos os tempos, né? Há muito tempo o mercado de shows está desaquecido. Então, é de se perguntar por que essa empresa de show, que tem contrato com o município, fez uma transferência de R$200 mil para uma empresa que tem como objeto venda de água. É muita água, R$200 mil de água, senhores. É muita água. Tá, isso são as palavras do delegado da Polícia Federal, Eugênio Ricas. É muita água, R$200 mil de água, muita água. Mas todas essas empresas aí, inclusive em nome de pessoas interpostas. Vamos agora ao terceiro aspecto para fechar, portanto, a participação da Polícia Federal nesse depoimento do delegado Eugênio Ricas, à comissão processante por videoconferência, e dando uma resumida na Operação Minúcios. Um aspecto importante, preste atenção. O que as investigações apontam é que o prefeito Daniel do Açaí, ele efetivamente liderou uma organização criminosa. Ele tinha como um dos seus braços a Luana, que era servidora da prefeitura. A Luana era responsável por administrar algumas empresas, dentre elas a Água Açaí, a Multishow, que são empresas que, muito embora estejam em nome de Laranjas, são empresas que, comprovadamente, nos autos, através das investigações, essas empresas pertencem ao investigado principal, ao Daniel do Açaí. Ela administra também a empresa Construshow. A empresa Construshow, é bom que se diga, tem contrato com a prefeitura, tá certo? No outro braço dessa organização figura uma pessoa conhecida como João da Antártica. Ele é responsável pela tesouraria da organização criminosa, ele movimenta os recursos da organização criminosa. E aí, alguns indícios dos crimes que foram praticados, né? Há a comprovação
de uma transferência de R$200 mil feita pela empresa Construshow para a empresa Água Açaí. Durante o cumprimento das buscas, dentro de um automóvel, o automóvel que pertence ao prefeito Daniel do Açaí, foi encontrado um cheque no valor de R$70 mil, tá? Dado pela empresa Estrela Show. Essa empresa Estrela Show, ela tem contrato com o município. E a respeito desses fatos, 2 pessoas foram ouvidas, pelo menos, o João D'Ártica e o Yocho. E há várias contradições entre os depoimentos dessas pessoas. Um outro fato importante, houve um automóvel que foi comprado pela empresa Multishow. Esse carro foi transferido para um revendedor de veículos de Vitória. E esse revendedor de veículos de Vitória transferiu esse carro para a mãe da Luana. Isso, senhores, é uma prática típica de quem pretende esconder a origem, né, a origem lícita dos recursos. Isso tudo está bem comprovado nos autos. Está aí, portanto, mais esse aspecto destacado pelo delegado Eugênio Ricas. Nós vamos agora partir efetivamente para a leitura do relatório e vamos mostrar a parte onde o presidente já tinha decidido que a primeira secretária Siete faria a leitura desse relatório, mas depois acabou voltando atrás, inclusive fez uma manobra para, com o apoio dos 8 vereadores, dos outros 7, o plenário ali votasse contra a leitura do relatório. E, na verdade, o que estava em votação ali era o relatório final, mas que ninguém ficou sabendo, ninguém que eu digo, tenho certeza, alguns vereadores ali leram por alto, tiveram conhecimento por alto, muita gente da plateia não tinha conhecimento, e principalmente o grande público que estava acompanhando pelas redes sociais da Câmara e também o Censura Zero, no seu canal no YouTube e no Facebook, nas nossas redes sociais nós transmitimos também a sessão. Ninguém teve conhecimento desse relatório, peça principal ali do motivo que todos estavam reunidos naquele momento ali. O ápice, né, de um trabalho de 90 dias e que acabou não sendo divulgado de forma oficial pelo Poder, Câmara Municipal de São Mateus, por uma manobra do presidente Paulo Fundão com outros 7 vereadores. Mas vamos ver agora esse momento, como é que foi na terça-feira, lá na Câmara de São Mateus. Nesse momento, nossa primeira secretária irá ler, para que todos os vereadores, o relatório final exarado pela comissão processante. São quantas laudas? Hein? Posso pedir senhoras vereadoras, senhores vereadores, o relatório foi distribuído ontem para cada um dos senhores vereadores, não é isso? Então, eu vou perguntar a vossas excelências se vossas excelências dispensam a leitura do relatório, que são 40 laudas. Senhor presidente, eu como relator do processo, eu gostaria que fosse lido todo o relatório para todos o público, os vereadores entender da situação.
Considerando que o nobre vereador Gilton Gomes, que é o relator na comissão processante, exige a leitura do relatório, eu convido a minha assessoria para que entregue o relatório, que ele faça a leitura do relatório. Senhor presidente, eu não sou da mesa. Você tem que pedir a sua secretária, a secretária da mesa, para poder ler o relatório. Eu estou aqui para poder pedindo para ler. Ué. Ele é o relator. Por favor, não pode. Vossa Excelência é o relator. A Vossa Excelência tem que pedir a secretária da mesa para ler o relatório. Eu não estou na comissão mais, a comissão já acabou. Vossa Excelência é o relator, nós estamos discutindo. Se Vossa Excelência não pode ler... Não vou ler. A Vossa Excelência tem que pedir a secretária, que toda vez ela que lê as coisas da mesa do senhor. Olha só, nós só podemos dispensar leitura do relatório, que todos nós temos conhecimento, que recebemos ontem, se a defesa anuir. Porque se a defesa não anuir, nós não podemos dispensar o relatório. Então, primeiramente, eu vou consultar a defesa se ele dispensa a leitura do relatório, como acontece em todo o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, TRE, em todo o Judiciário é assim que acontece. Há o pedido à defesa se ele concorda com a dispensa do relatório. E eu consulto o nobre advogado, doutor Altamiro, por favor, eu consulto o nobre advogado, doutor Altamiro, se ele concorda. Senhor presidente, a defesa anula integralmente com as ponderações no sentido de se dispensar a leitura. Acho que todas as sessões também foram possíveis de acompanhar o trabalho da comissão, que foram todas transmitidas. Esse material já foi disponibilizado tanto para a defesa, quanto também para os demais vereadores. Então, nós anuímos integralmente com a dispensa da leitura do relatório. Com a anuência da defesa, consulto agora o plenário desta casa... Pela ordem, presidente. Pois não? Eu gostaria que cumprisse a lei integralmente, que fosse lido o relatório, que foi um trabalho árduo de 90 dias nessa Casa de Leis. Alguns vereadores muitas vezes não tomaram conhecimento, que fosse lido para os vereadores tomar ciência do que foi feito nessa Casa de Leis. Eu gostaria, como democracia democrática que sempre foi, doutor Tadeu, que já... Pela ordem, senhor presidente. Eu estou falando aí, vereador. À vontade. Vai. O advogado, o doutor Tadeu, pessoa de bem, que eu conheci há muito tempo, já foi vereador nesse estado do Espírito Santo, é compreensivo, sabe o trabalho do vereador. Ficamos 90 dias fazendo esse relatório. Gostaria que os vereadores talvez não saibam tudo que está dentro desse relatório. E o povo está presente para assistir. Eu sim, eu sei o que está aqui, folha a folha. Gostaria que entendesse. Com a palavra, o vice-presidente desta casa, Cássio Mendes, vereador Cássio Mendes. Eu vou pedir que o vereador respeite essa Casa de Leis, porque nós estamos aqui para brincadeira, não. Nós acompanhamos isso aqui. Eu varei a noite estudando isso aqui. Vocês entregaram isso aqui ontem, às 17 horas. Já começou, né, presidente? Já começou, não. Você tem que já respeitar. Começou. Você que tem que respeitar, rapaz. Porque nós varamos a noite. Você tem que respeitar. Varamos a noite estudando isso aqui. Eu não falei nada demais com você. Varamos a noite. Nós somos vereadores iguais. Eu quero a palavra, senhor vereador. Por favor. Eu quero a palavra. Por favor. A palavra está com o vereador Cássio Mendes. Você tem que respeitar essa Casa de Leis, que todos nós acompanhamos. Eu fiquei aqui todos os dias acompanhando. Eu vi uma vez só, você senhor. Você falou diversas vezes meu nome aqui. Então também vocês entregaram ontem esse relatório às 17 horas. Eu varei a noite estudando isso, lendo isso. Então respeite os parlamentares aqui. Eu parabenizo você, vereador, você leu, mas talvez nem todos os vereadores têm ciência do que está escrito. Olha, com a palavra o nobre vereador Cristiano Balanga. Senhor presidente, a lei ela é para ser cumprida, certo? Eu estava como membro da comissão e ontem, na hora da votação, o relator não teve coragem de ler, porque o membro não tinha participação durante a sessão todas que estiveram. E quando é agora, quer obrigar a votar. Eu gostaria que o senhor seguisse a lei, por gentileza. Com a palavra o nobre vereador Gilton Gomes. Senhor presidente,
eu sou relator do processo, eu gostaria que fosse lido. Nós estamos aqui para trabalhar, nem que demora 2 horas, vamos ler, nem que a sessão termine mais tarde. Vamos ler o relatório. O que tem que ler para o público ficar sabendo? Eu vou consultar o plenário desta casa. O que o plenário decidir, como é democracia, eu vou acatar o plenário. Em votação, os vereadores que forem favoráveis à leitura do relatório, fiquem de pé. Rejeitado a leitura do relatório por 7 votos a 4. Pois é, aí nesse momento houve a rejeição, então, por conta desses 7 vereadores, mas o Paulinho Fundão também. O Paulinho do Camarão VG foi contra e colocou ali, porque ele já tinha, inclusive, conhecimento de que o plenário rejeitaria a leitura do relatório. Então, esse relatório não foi lido e, no entanto, foi votado e rejeitado ali depois por 8 votos a 2, né? Eles acabando impedindo a cassação do prefeito Daniel Santana. Mas nós vamos agora, né, ler esse relatório. Está chegado o momento aqui de que nós prometemos aí cumprir, né, o objeto da nossa live. Vamos nos preparar aqui para ler, porque é um relatório realmente muito interessante, muito bem fundamentado e que traz ali as infrações político-administrativas que fundamentaram o parecer pela cassação do prefeito Daniel Santana, no âmbito aí da apuração toda que foi feita durante esses 90 dias. Vamos buscar, então, para você acompanhar na íntegra, a gente ter aí você acompanhando e saber que, inclusive, está aí, ó, na sua tela, o relatório oficial. Esse é o relatório oficial da comissão processante. E o que bastaria, né? Deixa eu colocar eu aqui no cantinho para você poder me acompanhar por enquanto. O que bastaria aí? Apenas, né, alguém se dispor a ler. O presidente tinha, inclusive, determinado que a vereadora fizesse isso, ninguém fez, mas foi uma falta de respeito com a população de São Mateus, com os munícipes, com os eleitores, e não à toa a população de São Mateus está se movimentando aí, está se manifestando, inclusive nas redes sociais, com relação a esse relatório. Vamos lá, então, acompanhando aí esse relatório que foi o relatório final. Lá está assim. E você vai acompanhando com a gente aí. Comissão processante, processo 001398/2021, relatório final. Gilton Gomes de Jesus, relator desta comissão, no cumprimento de suas atribuições, apresenta o presente relatório final. 1. Introdução. Trata-se de comissão processante levada a efeito pelo Legislativo Municipal com a finalidade de apurar a denúncia formulada pelo eleitor Eliano Ribeiro contra o atual prefeito Daniel Santana Barbosa pelo suposto cometimento de infrações político-administrativas. A denúncia narra sobre fortes indícios de ilegalidades em licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus, Espírito Santo, com estimativa preliminar de prejuízos aos cofres públicos municipais da ordem de 50 milhões de reais, conforme levantamentos oficiais da autoridade policial, feito pela Operação Minúcios, realizada em 28 de setembro de 2021, conjuntamente com o Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União e Polícia Federal. A denúncia foi admitida na 38ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Mateus, Espírito Santo, realizada em 26 de outubro de 2021. Foi colocado em votação pelo egrégio plenário o recebimento e abertura do processo de impeachment. A respeito da admissibilidade da denúncia, os vereadores Cássio Mendes e Cristiano Balanga manifestaram desfavor pela admissibilidade da denúncia. O vereador, presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Espírito Santo, Paulo Fundão, o vereador Adeci de Sena, o vereador Carlinhos Simeão, a vereadora Ciete Cerqueira, o vereador Delermano Suim,
vereador Gilton Gomes, o vereador Israel Aguilar, o vereador Lailson da Aroeira e o vereador Robertinho de Assis manifestaram pelo recebimento da denúncia e a consequente criação da comissão processante. A representação foi recebida por maioria dos votos, sendo composta a comissão processante. Na 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus e Espírito Santo, foi apresentado o requerimento pelo vereador Carlinhos Simeão, solicitando sorteio para a composição dos membros, conforme preceitua o inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/1967. Requerimento aprovado pelo presidente da Câmara de Vereadores, sorteio realizado e a comissão processante restou composta pelos seguintes membros: presidente da comissão processante, vereador Carlinhos Simeão, relator da comissão processante, vereador Gilton Gomes, membro da comissão processante, vereador Cristiano Balanga. Os membros desta comissão processante intimaram testemunhas, o denunciante e o denunciado, conduziram oitivas, solicitaram e analisaram documentações pertinentes ao fato. 2. Objetivo. O objetivo é apurar a denúncia formulada pelo eleitor Eliano Ribeiro em desfavor do atual prefeito Daniel Santana Barbosa por supostamente ter cometido os atos configurados como infrações político-administrativas. 3. Previsões legais. A Lei Orgânica do Município, em seu artigo 111 e seus incisos, diz que a Câmara constituirá comissão processante no caso de processo de cassação pela prática de infração político-administrativa do prefeito ou de vereador, observando-se os procedimentos e as disposições previstas na lei federal aplicável e no regimento interno da Câmara dos Vereadores. No cumprimento da súmula vinculante 46, a comissão processante, desde o processo de admissão da denúncia, se vale exclusivamente e em totum dos dispositivos do Decreto-Lei 2001, de 27 de fevereiro de 1967. Respeita também a Constituição Federal. 4º, enquadramento da denúncia. Ainda que a denúncia apresente outros dispositivos, devem ser aplicados os incisos 8º e 10º do artigo 4º do Decreto-Lei 2001/1967, que dispõe que são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com cassação do mandato. 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. No tocante à menção ao crime de responsabilidade, desde já afastamos a hipótese da competência julgadora legislativa, uma vez que cabe à Câmara Municipal o julgamento de infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei 2001/67. Assim, este relatório limita-se ao disposto no artigo 4º, incisos 8º e 10º do Decreto-Lei 2001/67, e no amplo respeito à norma condutora deste processo, deve a Câmara votar nominalmente todas as infrações articuladas na denúncia, artigo 5º, inciso 6º. Ainda que a menção à conduta criminosa não esteja no rol de possibilidade do Decreto-Lei 2001/67, é recomendável à presidência da Câmara que promova a votação de todas as infrações expostas na peça de denúncia por questão de prudência. 5. Metodologia. Os trabalhos realizados pela comissão processante se pautaram na análise de documentos juntados aos autos, quais sejam o IPL 2020-0088-767, solicitado por essa comissão processante à Delegacia de Polícia Federal por meio do ofício número 003/2022, acostado às folhas 599 e 600, bem como a defesa preliminar acostada às folhas 80 e 105, acompanhada pelos documentos de folhas 106 e 499, e ainda as alegações finais apresentadas pela defesa. Do mesmo modo, foram analisadas as oitivas das testemunhas arroladas pela comissão processante e pela defesa. As testemunhas que foram ouvidas durante a instrução foram Adilson Pereira, Marcos Patrick Santos Caselli, Eugênio Coutinho Ricas, Marinalva Gomes do Nascimento, Celen Roberto Calatrone do Carmo, Bruno Zani Santos,
Ricardo Plácido Ribeiro, Francisco Pereira Pinto, Marinalva Broedel Machado de Almeida, Célem Barbosa de Faria, Thaís Rios Martins Palmas, Vânia de Souza Duarte, Domingas dos Santos de Aldina, Renata Zanetti, Carla Maria Mioto Gaia, José Adilson Vieira e Delcimar Gonçalves de Oliveira. Ademais, foram colhidas oitivas do denunciante Eliano Ribeiro e do acusado Daniel Santana Barbosa. As reuniões desta comissão processante foram gravadas em vídeo e tornaram-se públicas as referidas atas, com a seguinte relação. Ata número 001/2021. Primeira reunião da comissão processante, número 001398/2021, realizada na data de 4 de novembro de 2021. Leitura da denúncia e solicitações administrativas para o deslinde da comissão. Ata número 002/2021, segunda reunião da comissão processante, número 001398/2021, realizada em data de 8 de novembro de 2021. Recebimento de outra denúncia em desfavor do prefeito. Tal denúncia não cumpria em sua integralidade os requisitos legais contidos no artigo 5º do Decreto de Lei 2001/67, tendo o processo sido encaminhado a plenário. Foi determinada ainda a intimação do indiciado e inclusão de novos membros na comissão processante. Ata número 003/2021, terceira reunião da comissão processante, número 001398/2021, realizada na data de 8 de dezembro de 2021. Foi entregue ao relator da comissão processante a defesa protocolada pelo denunciado e dado o prazo de 5 dias para o relator apresentar seu relatório. Ata número 004/2021, quarta reunião da comissão processante, número 001398/2021, realizada na data de 17 de dezembro de 2021. Juntada de requerimento de defesa solicitando nova data para a reunião da comissão, sendo deferido pelo presidente atendendo ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ata número 005/2021, quinta reunião da comissão processante, número 001398/2021, realizada na data de 22 de dezembro de 2021, foi realizada a leitura do relatório e votada pela admissibilidade e prosseguimento da denúncia. Ata número 006/2021, sexta reunião da comissão processante, número 001398/2021, realizada na data de 6 de janeiro de 2022. Foi realizada a inclusão das assessoras jurídicas na comissão processante. O senhor relator Gilton Gomes apresentou o requerimento com indicação das testemunhas a serem solicitadas para serem ouvidas na comissão processante, o que foi deferido pelo presidente. Ata número 007/2021, sétima reunião da comissão processante, número 001398/2021, realizada na data de 24 de janeiro de 2022. Deferida a inclusão de assessoras jurídicas, foi lido o requerimento protocolado pelo advogado do acusado, em que subestabelece a procuração para o advogado Rodrigo Barcelos Gonçalves, advogado inscrito na OAB Espírito Santo, sob o número 15053. Foi informada a não localização da senhora Osarina Costa Barbosa e deferida a substituição pelo policial federal Célem Roberto Calatrone do Carmo. Foram ouvidas as testemunhas Marcos Patrick Santos Caselli, delegado de Polícia Federal, e Adilson Pereira, bem como o denunciante Eliano Ribeiro. As testemunhas César de Lima do Nascimento e Wagner Roque Viana não compareceram. Ata número 008/2021, oitava reunião da comissão processante, número 001398/2021, realizada na data de 26 de janeiro de 2022. Foram ouvidas as testemunhas Eugênio Coutinho Ricas, Marinalva Gomes do Nascimento e Célem Roberto Calatrone do Carmo. Não compareceram as testemunhas Simone Alves Cassini e Luana Zordan Palombo. Foi deferida a substituição da testemunha Rogério de Castro por Ricardo Plácido Ribeiro, superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo. Foi deferido o requerimento de substituição das testemunhas César de Lima do Nascimento e Wagner Roque Viana por policiais federais. Ata número 009/2021, nona reunião da comissão processante, número 001398/2021. Realizada na data de 27 de janeiro de 2022,
foi verificada a impossibilidade dos policiais federais solicitados como testemunha e estes ficaram dispensados, sendo que um deles foi substituído pelo delegado de Polícia Federal Bruno Zani Santos. Foi informado que as testemunhas Luana Zordan e Simone Alves Cassini, apesar de novamente intimadas, não compareceram. Por fim, foi determinada a suspensão dos atos da comissão processante pelo prazo de uma semana, com o retorno das reuniões para o dia 7/2 de 2022. Ata número 0010/2021. 10ª reunião da comissão processante número 001398/2021. Realizada na data de 7 de fevereiro de 2022, foi ouvida a testemunha Bruno Zani Santos. Diante do requerimento da senhora Simone Alves Cassini, foi determinada nova intimação-requisição da referida testemunha para comparecimento no dia 9 de fevereiro de 2022, às 14 horas. Foi informado que não foi possível nova intimação da testemunha Luana Zordan Palombo, pois esta não foi localizada no endereço anteriormente fornecido. Por este motivo, foi concedido sua substituição, sendo a mesma substituída pela senhora Laire Dani Pereira. Ata número 0011/2021. 11ª reunião da comissão processante número 001398/2021, realizada na data de 9 de fevereiro de 2022. Foram ouvidas as testemunhas Ricardo Plácido Ribeiro, Francisco Pereira Pinto, Marinalva Broedel Machado de Almeida, Célia Barbosa de Faria, Thaís Rios Martins Palmas, Vânia de Souza Duarte e Domingas dos Santos de Aldina. As testemunhas Simone Alves Cassini e Laire Dani Pereira não compareceram. Ata número 012/2021, 12ª reunião da comissão processante número 01398/2021, realizada na data de 10 de fevereiro de 2022. Foram ouvidas as testemunhas José Adilson Vieira de Jesus, Delcimar Gonçalves de Oliveira, Renata Zanetti e Carla Maria Mioto Gaia. Após o denunciado Daniel Santana Barbosa foi ouvido, a testemunha Laire Dani Pereira, apesar de intimada, não compareceu nesta comissão processante, tendo sido determinada sua dispensa. Ata número 013/2021, 13ª reunião da comissão processante número 001398/2021, realizada em 18 de fevereiro de 2022. O presidente explicou que inicialmente a reunião tinha sido marcada com o objetivo da leitura do relatório, tendo o relator informado que não seria possível a leitura do relatório, tendo em conta que precisava ter conhecimento da defesa final do denunciado, que até o momento não havia sido apresentada, tendo sido resignada a reunião para 21 de fevereiro às 11 horas. Outro sim, conforme mencionado acima, na 9ª reunião da comissão processante, foi determinada a suspensão dos trabalhos, diante do avanço do coronavírus na cidade e da contaminação de alguns funcionários da Câmara que estavam presentes em reuniões anteriores. Dessa forma, aplica-se por analogia o que preceitua o artigo 55, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, uma vez que os trabalhos da Câmara também foram suspensos diante da contaminação de seus funcionários. Assim, caso necessário, torna-se possível a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos. 6 das testemunhas. Esta comissão processante não mediu seus esforços para que fosse possível ouvir as testemunhas arroladas nos autos do processo. A conclusão irrefutável é de que todas as oportunidades foram concedidas. Passo a descrever de maneira pormenorizada cada uma das tentativas. Pois bem, inicialmente em 3 de dezembro de 2021, às 13 horas e 28 minutos, foi protocolada a peça de defesa prévia do acusado às folhas 80, 105, com o seguinte rol de testemunhas, folhas 106 e 107. Testemunhas arroladas da defesa: Francisco Pereira Pinto, Marinalva Broedel Machado de Almeida, Célia Barbosa de Faria, Thaís Rios Martins Palmas, Vânia de Souza Duarte, Domingas dos Santos de Aldina, Renata Zanetti, Delcimar Gonçalves de Oliveira, Carla Maria Mioto Gaia, José Adilson Vieira de Jesus. Ato contínuo, o relator arrolou inicialmente as seguintes testemunhas, conforme consta as folhas 570 e 572 dos autos. Testemunhas arroladas pela comissão: Simone Alves Cassini, Marinalva Gomes do Nascimento, Adilson Pereira, Eugênio Coutinho Ricas, Marcos Patrick Santos Caselli, Luana Zordan Palombo,
César de Lima do Nascimento, Rosarina Costa Barbosa, Rogério de Castro e Wagner Roque Viana. Nota-se que, apesar de requerido pelo relator, os depoimentos de Eugênio Coutinho Ricas, Marcos Patrick Santos Caselli e representantes da CGU também foram requeridos pelo denunciante ao final da denúncia, a folha 13 dos autos. As testemunhas começaram a ser ouvidas a partir da 7ª reunião da comissão processante, conforme passaremos a expor a seguir. Conforme consta na ata número 007/2021, bem como no arquivo da mídia da 7ª reunião da comissão processante número 001398/2021, no dia 24 de janeiro de 2022, foi ouvido o denunciante Eliano Ribeiro, assim como as testemunhas Marcos Patrick Santos Caselli e Adilson Pereira. Não compareceram, apesar de devidamente intimados, as testemunhas Wagner Roque Viana e César de Lima do Nascimento. No mesmo dia, foi deferido pelo presidente da comissão processante a substituição da testemunha Rosarina Costa Barbosa pela testemunha Célia Roberto Calatrone do Carmo, tendo em conta que não foi possível encontrar a senhora Rosarina no endereço indicado, mesmo após diversas tentativas por esta comissão, tendo aparentemente ter se ocultado da intimação. Na 8ª reunião da comissão processante, número 001398/2021, ocorrida no dia 26 de janeiro de 2022, foram ouvidas as testemunhas Eugênio Coutinho Ricas, Marinalva Gomes do Nascimento e Célia Roberto Calatrone do Carmo. As testemunhas devidamente intimadas, Simone Alves Cassini e Luana Zordan Palombo, não compareceram e apresentaram justificativa. A senhora Simone apresentou justificativa de que seria patrona em uma audiência e a senhora Luana apresentou justificativa de que estaria com sintomas gripais, tendo sido oportunizado a ambas nova data para serem ouvidas. Outro sim, foi deferida a substituição da testemunha Rogério de Castro, tendo em vista que este não foi localizado para a realização de sua intimação, por Ricardo Plácido Ribeiro, superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo. Além disso, foi deferido o requerimento de substituição das testemunhas César de Lima do Nascimento e Wagner Roque Viana pelos policiais federais Gabriel Ferreira Gardi e André Simonassi Nantes. Na 9ª reunião da comissão processante, número 001398 de 2021, realizada em 27 de janeiro de 2022, foi verificada a impossibilidade de comparecimento das testemunhas Gabriel Ferreira Gardi e André Simonassi, tendo sido recebido ofício por parte do delegado de Polícia Federal informando tal indisponibilidade, o que restou na dispensa de ambos. Nesse mesmo sentido, ficou deferida a substituição da testemunha Gabriel Ferreira Gardi por Bruno Zani Santos. Ato contínuo, levando em conta o aumento dos casos de coronavírus no município de São Mateus, Espírito Santo, assim como vários funcionários que atuavam na comissão processante também testaram positivo para o vírus, restou impossibilitado a continuidade dos trabalhos pela comissão processante, tendo sido determinada a suspensão pelo prazo de uma semana, com retorno das reuniões para o dia 7 de fevereiro de 2022, tendo as datas das oitivas sido redesignadas.